Muito bem, estamos começando aí, né, Celso Tenari? Mais um podcast, está em alta, quarta-feira. E aí, Celso Tenari, como que tá as coisas aí, cara? Eu tava cara? contando os 5 segundos da produção aqui. 5 segundos? 2, 3, 4, 5. Mas muito boa noite para você que tá aqui nessa quarta-feira com a gente, dividindo essa bancada de peso, né? Exatamente. E a gente só tem a agradecer, porque a gente tá comemorando aí o crescimento da Jovem Pan através dessa equipe magnífica, né? Que atua aqui todo dia trabalhando com excelência. É verdade, é verdade. É verdade. Aqui na Jovem Pan, nós agradecemos muito a liberdade, nós temos muita liberdade de falar o que quiser, de comentar, de trazer aqui polêmicas, né? Polêmicas e tudo são mais. São bem-vindas, né? E poxa, nós também estamos comemorando aí, né? Por essa contratação nossa da Jovem Pan, nós tornamos aí o podcast de maior alcance de Maringá, né? Um dos podcasts de maior alcance de Maringá. Então nós agradecemos aí a galera que tá com a gente aí. E o Celso Tenari, hoje você fez a barba, Celso? Cara, você viu? Eu vim até de padre aqui, né? Se fecha esse último aqui, eu acho que fica bem padre Fábio de Celso. Fábio de Celso, é verdade. Pô, é um elogio, né? A comparação não, cara. Realmente. Mas tô inspirado hoje. Tá inspirado, cara? Tô sim. Da hora. Até porque a gente vai falar com um cara hoje que é empreendedor, né, cara? E, com certeza. É o que corre na nossa veia. Ou que a gente quer que corra, né? Com certeza. O que a gente mais fala aqui nesse podcast é empreendedorismo com propósito, resiliência, persistência. É possível chegar lá. Então, esse cara aqui consegue. Com certeza. Quais são as né? suas expectativas para hoje, Celso Tenari? Cara, altíssimas, né? A gente tem pergunta boa para esse tipo de assunto, né? Da hora demais. Acho que vai ser de muito aprendizado aí. Os próximos minutos você vai saber muita coisa, vai conhecer uma história fantástica aqui que nós iremos conhecer. Nós também iremos bater um papo sobre negócios e fé, qual que é a relação. Né? O convidado de hoje já participou de várias feiras aí, nacionais e internacionais aí sobre esse assunto. E vai nos ajudar aí, né? E também tem muita história para contar. Vai contar tudo aqui para nós. Pois é, vamos contar a história. Mas, e aí, você tá bem, cara? Como é que tá a sua semana? Cara, tô bem, bicho. Hoje já é quarta-feira, amanhã é feriado, né? Amanhã é feriado, tô bem, entendeu? Foi correria, mas, cara, tô bem aí. Semana passada, né? Semana passada foi uma semana aí que eu dei a imunidade deu uma baixada, mas agora já tô top de novo. Voltou com a voz 100%? 100%. E vamos que vamos, cara. Eu gosto demais de fazer esse podcast aqui, cara. Muito bom. Eu também sou e já vamos apresentar aqui o nosso convidado aqui especial aqui do podcast Tá em Alta. Gostaríamos, inclusive, de agradecer por ele ter topado, né? Pois é, cara. Esse desafio aqui de estar com a gente aqui no podcast Tá em Alta, tá? Aqui na Jovem Pan. E nós estamos aqui com Roberto Virtuan, que ele é CEO da Unilife e também ele é patrocinador oficial da Unilife Maringá, que é o time de vôlei aí que está assumindo o protagonismo. E gostaríamos de agradecer. Roberto, seja bem-vindo aqui ao podcast Tá em Alta. Muito bem-vindo. Obrigado, Tair, Celso. Boa noite a todos, aos ouvintes, telespectadores. É um prazer estar aqui novamente com vocês, né? É bom, não é só um prazer, né, no sentido de falar sobre a gente mesmo, mas, de repente, conhecer algumas coisas, né? Estou conhecendo aqui pela segunda vez o estúdio da Jovem Pan e vou falar para quem não tem oportunidade ainda de conhecer, que venha. Muito bonito, cada vez maior, né? Estão aumentando o estúdio aqui. Isso é verdade. Fantástico. Um clima agradável, né? Muito de bom gosto. Você vê, jornalístico, né? É um clima gostoso aqui, mas passa uma seriedade, né? Uma seriedade. Não combina muito com vocês, mas... Pois mas não, mas eu sou um cara sério. Olha, eu consigo falar sério, sabia? Muito bem, nós estamos começando aí nesse momento na Jovem Pan. Temos informações exclusivas. Nós acabamos de saber aqui sobre o resultado que aconteceu aqui no STF. Ó, você vê? Não passou. Pois é. Tem talento, tem talento. Só que, ó, falar pra você, tô pra ser contratado pra fazer um trabalho lá na Expo Ingá. Mas é um trabalho bem de comédia mesmo.
Na Expo Expo. Falando em Expo, a gente tá aí, né, na prévia, né? Na véspera. Quando que é Expo? Alguém sabe? Expo, dia 5 a dia 15. Eu lembro que tem um aniversário da cidade, fica no meio ali, no começo ou no final da Expo, né? E é 10 de maio o aniversário de Expo, então tá. Né? Dia das Mães. Dia 5 até o dia 15. É por aí. Pois é. Show de bola. Tá beirando. Mas tem muita coisa aí pra gente conhecer. Eu acho que nem a gente... nós temos aí um pessoal que sempre tá com a gente aí, então a gente quer agradecer sempre o pessoal que tá com a gente aí, né, participando. Manda a sua pergunta, entendeu? Participe aqui com a gente. Então, fique à vontade em mandar a sua pergunta. O Roberto, né, da mesma forma do Inspire-se, né, a gente costuma humanizar ali, né? Isso, é verdade. Eu acho que é bom, primeiramente, começar contando os perrengues. Não, tô brincando. É o que mais... Rapaz, eu não esqueço da Belina 79, 79, chave L. Não, porque já passou uns perrengues aí. Já passaram uns perrengues junto? Não, junto não, mas tava contando no programa Inspire-se, né? Mas se ele quiser desmontar um motor comigo, a gente pode fazer um dia aí, um especial. Montar um especial, cara. Cara, top isso. Como desmontar um motor na estrada, sem levar ele para mecânicos, como retificar, né? Fazer funcionar. Contextualizando o pessoal do Tainhão, você tava saindo de Maringá indo para Curitiba, né? Tava em Ponta Grossa. Tava em Ponta Grossa. E aí... Aí desandou o motorzinho, entrou em pânico. Rapaz. E cara, foi engraçado porque, tipo, ele chegou pra consertar lá o carro, né? E aí o pessoal perguntou, ele perguntou quanto vai ficar. Daí o cara falou, não, vai ficar R$1.000. Daí falou que R$1.000 era Esse aí era o fretezinho, né? Pra levar o carro, voltar pra Maringá, né? Imagina, numa época que o carro valia quase isso, né? Nossa, é verdade. Mas são muitas histórias, tá? Muitas histórias. Porque até chegar, né? Hoje, assim, pra quem não conhece, eu acredito que muita gente conhece, hoje a Unilife aí, ela tá presente aí em todos os estados brasileiros, atende a América do Sul, não é? E, enfim, tá crescendo cada dia mais. É uma indústria que o Roberto Virton é patrocinador oficial da Unilife Maringá e também de outros hoje nós times. Temos o Curitiba, um dos times patrocinados, o Londrina, aqui no Paraná, né? Alguns times também são nossos parceiros, o Cianorte, o pessoal aqui de Foz do Iguaçu estão hoje em Maringá, inclusive, jogando. Eles também são parceiros nossos, a gente sempre dá o apoio ao esporte, vôlei, times de futebol de salão, e time de várzea, que nem o meu, assim, tá? A gente, de vez em quando, se ajuda, né? Mas você joga? Você vai... Cara, eu corro atrás da bola, né? O problema é que ela sempre corre mais que eu, né? Mas é bom porque a gente, de certa forma, acaba ganhando um pouquinho de... Ou perdendo um pouquinho, né? De água, né? Porque a gordura é difícil. Gordura a gente só traz pra dentro. É só não acumular. Tem que parar de jogar, cara. Isso. Eu tô parado, cara. O problema é o seguinte, o cara quer emagrecer, né? Mas ele quer emagrecer comendo, né? Comendo churrasco. Mas aí você pergunta, o que você come? Né? Ele fala assim, eu gosto daquela gordurinha, da picanha, né? Verdade. Cara, gostar não tem problema nenhum. O problema é que você tem que saber o que você quer, né? Se você quer comer a gordurinha, você quer se alimentar do teu jeito, quer perder peso. E é uma questão que acontece muito, né? A gente trabalha nessa área há tanto tempo, né? E a gente vê de tudo, né? Uma vez um sujeito chegou em mim e falou assim, tá, mas esse teu produto aqui é mais para emagrecer. Tá, mas você está dizendo para mim que eu tenho que fazer uma dieta e exercício? Então o produto não faz nenhum efeito, né? Então eu falei, se você pensar dessa forma, não vai fazer mesmo, né? Então, você vai para o médico e está com diabetes. Aí o médico te indica um medicamento, né? E você vai para casa com aquele medicamento. Aí você chega em casa e come açúcar. Adiantou o medicamento? Não. Não, ele vai falar para você, olha, está mandando o açúcar, você tem diabetes. E esse produto aqui é para controlar, né, a situação. Então, acontece, as pessoas querem facilidades, né? Mas nem sempre estão prontos, né? Para chegar na facilidade, às vezes, em alguns momentos da vida onde você tem um pouco mais de conforto, né, exige um pouco de dificuldade no começo. Olha só. Exatamente, o pessoal fala, né,
não perca a sua saúde correndo atrás do dinheiro, porque depois você perde o dinheiro cuidando da saúde. Então, no início é mais difícil mesmo, você tem que cuidar de qualquer forma. Tem que se cuidar, né? Acho que você não pode ter... A pressa é um problema, né? Em qualquer circunstância, né? Um médico fazendo uma cirurgia, imagina o médico com pressa, olha, eu tenho horário, então eu preciso acelerar essa cirurgia aqui. Não funciona. Ninguém quer, né? Você vai fazer a faculdade depois... tem 5, 6 anos. Ele fala assim, não, eu quero fazer a faculdade em 3 anos. Então, algum preço você vai pagar por isso, né? Sim. Então, a pressa... E aí, quando a gente fala de outros casos, por exemplo, na questão do empreendedorismo, né? É a mesma situação, né? A gente não pode querer resultados do dia para a noite. Né? Tem que ter o tempo certo das coisas, né? Falando em tempo, como é que foi esse tempo aí para você? Você nasceu já com a Unilife? Como é que foi isso? Não, eu acho que assim, eu cresci numa cidade pequena aqui, vou mandar um abraço, familiares e amigos de Itambé, né? Itambé. Eu nasci em Itambé. E naquela época, meu pai era barbeiro na cidade, né? O Vertuan, barbeiro. E a gente cresceu naquele ambiente, uma cidade pequena, muito gostoso, e você não quer outro lugar para morar, né? Mas chega na adolescência, você começa a pensar que precisa de... Uma agitação. De algo mais também, né? Meu pai não tinha dificuldades assim tão grandes, mas também não podia dar muita coisa para a gente queria um certo conforto, ter um carro e tal, então tinha que lutar por isso. E a gente acabou saindo da cidade, né? Trabalhamos ali. Eu me lembro no começo, até falei para você quando eu comecei como engraxate, né, Altair? Mas o Celso não estava aqui. E interessante que logo que eu saí do engraxate, eu arrumei um emprego na coletoria da cidade. Chamava-se Agência de Rendas. Hoje acho que nem tem mais, é mais a regional da Receita que cuida. Então, vinculado à prefeitura ali, eu acabei sendo funcionário ali por um tempo. E eu trabalhava das 10, 9h30, eu estava no serviço, acabava 5 horas, estava em casa. Na verdade, eu começava 4 horas da manhã, eu ia para uma padaria, ajudar a fazer pão. Né? E quando era mais ou menos 6 horas, já estava entregando pão na cidade. E às vezes eu aproveitava para entregar o diário. Né? Então, todo dia chegava o jornal e tinha aquelas pessoas que faziam assinatura. Então, a gente já aproveitava e entregava pão de um lado, né, numa casa, jogava e jogava, não, como é que é? Colocava o pão dentro da vasilha lá que eles deixavam ali e jogava o jornal, mas de vez em quando a gente errava, a gente jogava o pão, colocava o jornal e jogava o pão, né? E eu cheguei a fazer isso com leite, para você ter uma ideia. Né? Então, acontece de tudo. E chegava à noite, ia para a escola, né? Quando não ia para a escola, a gente aproveitava, final de semana, ia para a lanchonete trabalhar também. E trabalhava ali de barman. Caraca, tinha até sabia fazer uns truques de barman. Hoje eu não sei mais, né? Mas era gostoso naquela época. Eu tinha 3 empregos. É o Julius. 12 anos de idade, né? E eu tinha tempo para jogar futebol, tinha tempo para estudar. E o pessoal fala hoje que não pode trabalhar. Achava tempo para tudo. Verdade. É a vida, né? Então, tinha tempo para namorar? Não, aí não dá. Cara, nessa época, assim, namorar era uma perda de tempo, né? A gente queria aproveitar jogando futebol, né? Hoje não mudou muita coisa, não. Ou você jogar futebol... Bom, apesar que podia namorar à noite, mas eu inventei logo depois de montar uma lanchonete. Você montou uma lanchonete? Montei uma lanchonete logo depois disso. Aí que eu vi que era difícil, porque chegava sábado à noite, os amigos estavam todos zoando, né? Passeando, namorando e tal. E eu, 2 horas da manhã, vendo um sujeito sentado numa mesa, sozinho, né? Preocupado com seus problemas ali, mas fazia 2 horas que ele estava com a cerveja. E não acabava nunca a cerveja, eu querendo sair e eu aguentando aquela situação. Eu falei, cara, não vou vender cerveja aqui. Né? Aí parei de vender cerveja. Aí falei, agora vou vender suco. Aí suco só vendia de dia, era bom. Mas não aguentei muito tempo, meu negócio era outro. E eu parti de sair da cidade, acabei saindo, porque tive a oportunidade de trabalhar fora. Fui para Guarapuava, e aí a vida continua. As histórias são grandes, né? Sim, sim. Porque no caso ali você fez, empreendeu em várias áreas, né? Só que aí até chegar na saúde... porque você falando da Unilife, né? Passou um período, a gente acabou tentando outras coisas. Então teve a lanchonete, depois não deu certo, fui trabalhar.
acabei, depois de um tempo, indo para Curitiba. Nós montamos uma parceria com um amigo lá na área de portões eletrônicos. Então, fazia aquele negócio, instalava o portão, a gente fazia o portão na serralheria, né? Ele tinha uma serralheria, e ali a gente colocava, ele tinha muito conhecimento, eu estava aprendendo, e minhas economias eu colocava tudo quando montava um negócio, né? E montava ali e tal, aquele portão eletrônico, colocava, me lembro até hoje tinha portão, né? Portão pivotante, basculante e deslizante. Né? Então, o deslizante, todo mundo sabe, mas quando eu falo pivotante é aquele um que abre em dois, assim e tal. Né? Pivotante eu não sabia. Basculante. O basculante, desce, né? Todo mundo tá cansado de ver caminhão basculante aí, né? Mas assim, a gente vai guardando essas coisas. Mas faltava algo, eu precisava mais desafios, né? Eu sempre gostei muito, e eu gostava muito de vender, né? Vender. Então, acabei trabalhando numa indústria de cosméticos e me tornei o diretor de marketing da empresa, nacional de marketing dessa empresa. Fica do lado do Boticário, lá em Curitiba. Cheguei num grau onde tinha eu e o presidente, né, e nós tínhamos um problema sério, né? Eu tinha uma visão de futuro para a empresa e ele estava muito satisfeito, não tinha interesse em investimento. E eu achava que ele tinha que investir. Naquela época, eu falei para ele, isso 25 anos atrás, você fala muito de terceirização hoje, marca própria e tal, mas há 25 anos atrás isso era uma startup. Né? Começar uma terceirização dentro da empresa. Muito difícil, né? Mas eu, convencido daquilo, eu bati firme com ele. Nós precisamos criar um escritório para vender marcas próprias, fabricar para outras empresas, né? E ele não aceitou, ele não tinha dificuldade de entender isso, né? Então foi quando eu parti para a minha própria empresa. E aí comecei a fabricar cosméticos. Aqui, vim para Maringá. Meu pai tinha um salãozinho, já falei mais ou menos um pouco menor que esse estúdio aqui agora. E ali nós começamos a fabricar alguns produtos. Eu me lembro que fabriquei um produto um bom tempo que era um óleo de massagem, né? E aquele óleo de massagem ficou tão famoso que daqui a pouco o pessoal usava para tudo, né? Por mais que você falasse, esse produto é para massagem, né? Tem alguma função, mas as pessoas acabavam achando outras utilidades. E ali nasceu a Unilife, com outro nome. Eu comecei a trabalhar com o nome Union Cosmetic do Brasil. Você vê que eu era arrojado. Gourmet demais. Eu faturava meio salário mínimo por mês, mas o nome da empresa... Era milionário já, o nome já... Não. O nome já era milionário. Foi uma inspiração que eu tinha na Union Carbide. Né? É uma indústria africana, né? Na parte de energia. E eu gostava muito desse nome. Eu gostava muito da ideia de ser multinacional. Então eu tinha na cabeça que eu precisava ser uma empresa além das fronteiras, né? Mas eu não era nem além do meu bairro, né? Pois é. Então era um sonho, né, que acabou se tornando realidade depois. Mas já estava na mente, né? Já estava. Eu acho que você tem que acreditar no teu sonho, né? Se você começa algo, né, já duvidando que é possível, então alguma coisa está errada, né? Pois é. Gostar do que você faz também. Ou se você não gosta porque você não conhece, você tem que descobrir se você gosta, né? E criar, de certa forma, se é que eu posso dizer assim, criar amor, né? Desenvolver uma paixão por aquilo, né? Você pode, de repente, não gostar de uma pessoa no relacionamento e com o tempo no relacionamento você vai usando. É a mesma coisa, é uma empresa. A diferença é que a empresa, quando você dirige, você pode torná-la segundo, né, a sua vontade. Você vai dirigindo e tal, e pode ser que você tenha sucesso acertando nisso, certo, ou não. Mas aí entra planejamento, aí entra preparação, né? Estudo. São tantas palavras que a gente pode dizer aqui que todo mundo está acostumado a ouvir, para que você alcance o resultado, né? Não dá para ficar no sofá esperando as coisas acontecerem. Mas é necessário entrar acreditando, né? Igual você falou aí do amor, a gente já teve um exemplo aqui que a pessoa falou, se você não quer, dificilmente você vai entrar num casamento que a pessoa queira casar com você, falando assim, vamos ver.
vamos ver, pode dar errado, mas sabe, vamos arriscar. Vamos arriscar aí, vai que, né? Não acredito muito, mas pode ser que dê, né? Não boto muita fé, eu acho que tem uma chance aí, mas dificilmente a pessoa vai aceitar casar contigo nessas condições, né? Então, e quando você fala em relacionamento com empresa, é mesmo assim. É um casamento, Porque você, num relacionamento, você tem que investir nele. Tá certo? Tempo, dinheiro, cabelo, tudo. Você tem que investir. É semelhante, é uma empresa, porque você quer algo dessa empresa com o tempo. Você desfruta dela, né? Sim. Mas você tem que muitas vezes dar mais do que recebe. E as pessoas não entendem isso. Eles acham que a empresa que ele criou é para sustentar a sua vaidade, desde o começo. Fica espremendo ali. Problema, porque a vaidade dele acaba atrapalhando processo, na verdade. Então, eu costumo dizer também que você tem que ter noção exatamente de o que você é, onde você está, e você saber aonde você quer chegar, traçar esse plano. Se você me liga, eu estou lá no escritório, você me liga, Roberto, escuta, eu estou indo para aí, tá? Então tá bom, você sabe chegar, cara, não sei, como é que eu faço? Assim, eu vou te perguntar, Celso, você sabe onde você está? Aí você vai falar, cara, eu tô aqui, deixa eu ver. Pois é, nossa, ó. Tô localizada, tô em frente à prefeitura aqui, cara, então eu sei aonde você tá, então eu posso te ajudar. Porque você reconheceu, você sabe onde você tá, então eu posso te ajudar. E você também sabe onde chegar, por quê? Porque eu vou falar assim, ó, então, como você sabe onde tá, você sai daí, pega a rua à direita, pega a outra à esquerda, tem um semáforo, depois você vai... Por quê? Você vai se basear a partir do momento que você... Então você sabe onde você está, você sabe onde você quer chegar. Mas para isso tem um percurso. Você tem que estar disposto a andar por esse percurso. E muitas vezes o percurso é que é difícil. Muito mais difícil, né? Porque saber onde você está ali, às vezes no conforto da casa do seu pai, para um jovem, né? Ele tem algo garantido ali, mas quando ele sai de casa, ou sai do conforto dele, né? E aí parte para um desafio que ele não sabe como vai chegar, mas se ele quer chegar, ele tem que buscar todo tipo de ajuda, apoio, informação, né? Então, você muitas vezes tem que olhar a placa no meio desse caminho. Olha, tem a placa aqui, o Roberto falou que eu ia passar em frente a esse shopping center, cara. Então eu estou no caminho certo. Então você vai descobrindo. Então, sabendo aonde você está, já é um grande negócio. E isso é reconhecer, porque eu estou falando aqui de direção. Você sabe o que você quer, mas quando você olha para o sujeito que ele, às vezes ele não entende muito onde ele está, ele acha que ele está num grau que ele tem facilidade para tocar qualquer negócio ou qualquer empreitada. Nós estamos falando de negócio aqui, mas sim. Você pode falar de outros desafios também, né? Você está no meio do mar, com um barco, né? E nunca fez um curso de pilotar um barco e tal. De repente o piloto tem um piripaque daí. Como é que você faz para tocar isso? Você tem dificuldade, não é verdade? Certo. Até com as métricas ali, até com tudo. Com tudo. Certo. Mas se você tiver uma base, um conhecimento básico ou um contato, você vai entrar em contato. Você está no avião, você entra em contato com a torre vai tentando te ajudar. Então, nesse caminho, você tem que ter bons contatos também. Procurar mentorado, né? Ajuda. Mentorado. Que networking. Sim, o network você vai formando com o tempo, né? Sim. Essa rede de contatos, né? E tudo isso vai ajudando. Você está você entrou num negócio, entrou por susto, muitas vezes acontece, né? Do nada você entrou. Você de repente se pega assim, meu Deus, eu estou aqui, né? De repente você entra no momento, porque está muito bom o momento. Então você vai lá, cara, o negócio é bom, e começa a faturar, começa a ganhar e tal, esse negócio é bom. E não pode imaginar que aquilo é para sempre. Entendi. Né? Eu te dou um bote para você e você desce uma corredeira. Na descida é beleza. Show de bola. Você só controla ali. Você tem que também controlar um pouquinho, mas vai chegar uma hora que vai chegar no paradão. Não sei se já pescou. Nunca pesquei. Mas eu já, cara. O Celso é novo. Tem pescaria na corredeira, né? E depois tem aquele paradão. Você entendeu? Você não vê o movimento da água. Ela tá por baixo, ela está indo embora, né? Mas dá aquela parada. Aí você tem que remar para poder sair dali. Né? Então, nesse momento do paradão é que você tem que ter sabedoria para saber o que fazer. Porque lá na frente você não sabe que tipo o que vem, né? Se vai ser uma corredeira simples, vai ser uma cachoeira, sei lá,
uma cataratas, chama isso aí, você não sabe o que pode acontecer. Então você tem que estar preparado. A vida é assim, os negócios são assim. Ninguém imaginava que nós entramos num momento desse. Por exemplo, nós estamos vivendo exatamente. Uma recessão, né? E há um ano atrás a empresa estava fazendo planos, né, absurdos, não só a minha empresa, muitas empresas no Brasil, principalmente nessa área, mesmo em meio à pandemia, a área de saúde ela cresceu muito. Sim. Mas hoje o mercado, de certa forma, ele deu uma estagnada. Muita gente não estava preparado para isso. É o paradão. Infelizmente, eu digo infelizmente, pequenas empresas, né, que não estavam preparadas para isso, não tinham feito reservas, não tinha se estruturado, né, estão tendo muitas dificuldades, algumas fechando, né. Alguns tiveram o privilégio porque passaram por um momento bom, né, seja na pandemia, alguns fecharam, esses com razão estão passando dificuldade, né? Mas assim, muita gente hoje também está ganhando dinheiro. Então, crise é uma coisa que as pessoas falam, mas é para alguém sempre vai ganhar. Então você tem que saber viver no momento da dificuldade, não, mas muita gente vai ganhar dinheiro na crise, vai montar negócios na crise e vai ganhar. Existe uma série de oportunidades na crise, né? Exatamente. Eu me lembro, agora contando uma historinha, né? Eu não posso citar o nome, mas na minha infância tinha uma senhora, e eles tinham uma funerária, e ela sempre visitava as pessoas no hospital, né? E segundo informações que eu tenho, que eu era muito novo, ela levava sempre uma fita métrica. Então, ela era uma mulher muito preparada, ela tinha uma visão tremenda, né? Porque... Mas não é a visita que a gente quer, né? Então ela chegava lá na visita, ela aproveitava, media o tamanho do doente, do enfermo, né, do paciente, né, e já levava ali pronto, né? Se caso alguma coisa acontecesse, né, ela já tinha as medidas. Me parece que na época eles fabricavam os caixões, né? E aí, isso é visão. Aí você vai falar assim, cara, mas que absurdo, né? Mas é visão. É visão. Se você usar isso, claro. Sim. Essa experiência para o seu negócio, quer dizer, com antecedência, já prevê que vai acontecer algo de bom, de ruim, né? Infelizmente esse era um caso ruim, podia acontecer, mas é mercado, é comércio, né? Sim. Se alguém tem que fazer esse serviço. Alguém, então você vai encontrar. O lance, né, que nem no caso ali, a gente usa de exemplos exagerados para realmente mostrar o princípio atenção. Ali. Chama atenção. Porque eu acho que na crise surgem muitas oportunidades. Que nem aquela frase que diz, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? E existe uma série de oportunidades ali, né? Eu, por exemplo, tive que me reinventar de várias formas. Porque, veja, quem trabalha no mercado de evento, né? Tá certo que eu dou aula, mas tipo assim, no mercado de evento, acabou. Então o que acontece? Começamos a fazer evento online. Né? Então teve que se reinventar, evento online, etc. E aí você começa a ver uma escala que às vezes você não estava conseguindo ver, né? E é um processo de reinventar, né? Tem que estar sempre se reinventando ali, né? A inovação é algo premiado hoje, né? Existem até, me parece, alguns órgãos do governo que até premiam empresas, né? Inovadoras, sim. Nós já fomos premiados com isso, uma inovação em um produto, né? Temos inclusive certificado sobre isso, mas a inovação acontece a partir do momento que, eu acredito, né? A partir do momento que você olha para o teu negócio e você fala, eu estou fazendo a mesma coisa que todo mundo, e às vezes você tem que ser um pouco diferente, você tem que ter um diferencial. O Lair Ribeiro tem um livro chamado O Sucesso Não Ocorre por Acaso, né? E eu assisti algumas palestras lá, eu sou amigo pessoal do Dr. Lair Ribeiro, um abraço para ele, se estiver ouvindo a gente, vai ter oportunidade. Maravilha, qualquer dia fazer um convite aqui. O Betete já esteve aqui também, amigo pessoal, meu amigo pessoal, né? O Lair Ribeiro, num desses livros, né, ele fala justamente essa questão aí de... Vou citar aqui um exemplo, tá? Você vai numa corrida de cavalos, né? E lá tem vários cavalos e você vai apostar
num deles. De repente, o primeiro lugar tem $1 milhão de prêmio. O segundo tem $500 mil, né? E você vai apostar, de repente vai o cavalo lá e tal. Aí chegou, na linha de chegada, os dois cruzam ao mesmo tempo. O que eles fazem para saber quem chegou primeiro? Eles precisam de uma câmera, todo aquele processo, né? Certo. Hoje tem tecnologias até para isso, né? E aí eles definem que um cavalo chegou 1 centímetro ou meio centímetro na frente, porque esticou o pescoço e chegou. Qual a diferença que teve um cavalo para o outro? Aos seus olhos, nenhuma. Só que essa diferença deu um grande resultado. O cavalo que chegou meio centímetro recebeu $500 mil a mais que o segundo lugar. Isso é a diferença que faz a diferença. Então você tem que fazer diferença no mercado. Você tem que decidir o que você vai fazer, estudar, procurar saber no mercado as oportunidades que tem dentro daquele negócio seu. A Unilife é uma empresa, nós fabricamos suplementos alimentares, vitamínicos, né? É uma indústria farmacêutica, mas não aqui em Maringá, nós estamos em Campo Mourão, nossa divisão de medicamentos. Mas assim, dentro dessa linha de suplementos, uma época eu comecei a ver que eu estava fazendo a mesma coisa que todos. Commodities. Você usa óleo de alho, outro usa óleo de alho, lancei óleo de alho. Você usa ômega 3, eu ia lá, todo mundo queria ômega 3, eu lanço ômega 3. Eu tenho isso no mercado. Certo. Mas eu sabia que tinham pessoas que tinham restrições alimentares. Por exemplo, eu trabalho com uma cápsula de origem animal. E eu sei que boa parte, certo? Dos consumidores que consomem os meus produtos e produtos de concorrentes que fabricam quais os meus, eles são vegetarianos. Certo. Certo? Outros são veganos. E eu falei assim, quem está atendendo esse mercado, esse público? E eu comecei a pesquisar e descobri que eles tinham dificuldades, alguns importavam produtos porque as cápsulas não eram vegetarianas ou veganas, de origem vegetal. Então o sujeito consumia uma vitamina ou qualquer produto que tinha origem vegana, mas a cápsula era de origem animal. Eu comecei a investir nesse mercado há 15 anos atrás. E hoje nós somos a maior linha de suplementos veganos da América Latina. Entendeu? E eu falo para você, eu participo, né? Que teve uma época que eu 7 anos eu fui vegetariana. E aí, tipo, a gente participa de grupos, né? E grupos, comunidades na internet. E a Unilife é colocada ali como referência mesmo. O pessoal indica e tudo mais. Ali é uma coisa muito espontânea, né? Sim, porque você vai criando, né? Nesse tempo todo, você vai criando um certo respeito. As pessoas vão olhando para você, principalmente nesse nicho que você atende. Mas veja bem o reflexo disso tudo. Estou falando de Unilife, existem empresas que têm atitudes semelhantes, então, mas eu estou citando o meu exemplo aqui. Sim, com certeza. Qual é o reflexo disso? Se você vai consumir um produto de uma empresa que está preocupada com um nicho pequeno de pessoas, que aparentemente ninguém liga, mesmo que você não seja um vegetariano, você passa a confiar nessa marca. Certo. Porque há um diferencial nela. Isso que eu digo que é a diferença que faz uma grande diferença. É o meio São sentimento detalhes. que faz os 500. Detalhes. Tá certo? Isso é no tratamento, no tratamento com o nosso consumidor, com o nosso distribuidor, com as pessoas que buscam informações, ser muito claro e verdadeiro nas informações e nas respostas. Então, a empresa ela tem que ser transparente. O negócio tem que ser transparente. Nada muito escuso, né, as pessoas começam a desconfiar. Então, onde está a sua empresa? Ela tem que estar num lugar onde as pessoas possam encontrar e ver essa empresa. Ela não precisa ser uma empresa enorme. Muita gente, eu comecei numa salinha pequena, então, mas as pessoas sabiam ir me visitar e conheciam.
Era tudo muito arrumadinho, muito certinho, mas era pequenininho, era do que eu podia fazer. Mas eu mostrava o melhor que eu podia, eu fazia o melhor que eu podia ali quando eu mostrava. Então, aonde você está é muito importante. Tem empresa que se esconde. Então, ela vende uma ideia de algo que ela não é. Ela pode atingir um público, mas em algum momento ela vai acabar sendo prejudicada, porque ela está vendendo algo que as pessoas em algum momento podem descobrir, e isso corre muito rápido. Você sabe que coisas negativas, elas são muito rápidas, né? Então, se o sujeito, sei lá, separou, daqui a pouco, a turma do futebol, a família, né? Todo mundo, os caras lá do outro país já estão sabendo, né? Então, coisas ruins. Agora, se você falar assim, olha, fulano foi lá no hospital, chegou lá para visitar uma pessoa, legal e tal, mas assim, não é... isso é comum, todo mundo visita. Notícia ruim corre muito. O sujeito morreu, está no jornal. Pois é. Mas quanta coisa boa. Né? A Jovem Pan, por exemplo, é uma empresa de jornalismo, né? Mas você não dá conta de dar todas as informações. Mas as pessoas querem saber o quê? O que dá ruim. O que polêmica. Que dá ibope? A polêmica, política. Então você pega política, mas você pega política, você pega, por exemplo, um programa, não é aqui, mas eu me lembro quando eu comecei a assistir, tinha aquele programa Aqui Agora. Que agora? Rapaz, como aquilo dava audiência, né? Mas, assim, as pessoas querem ver esse tipo de coisa, no sentido assim, legal, tá lá, mas quando é para elas querem diferente. Então, Exato. O consumidor, ele pode ver muitas coisas e tal, mas na hora dele consumir um produto, o consumidor, que eu digo consciente, ele vai analisar o que ele vai consumir, a marca, a empresa. Ele vai usar uma roupa, né, da primeira vez pode ser que ele seja enganado, mas da segunda não. Então, você pode ser o fornecedor de um produto que tenha um consumo único de um cliente. Ele consome uma vez. E uma vez um cliente insatisfeito, você entendeu? Isso vai reverberar de uma forma que você muitas vezes você não tem um controle. Sim. É muito difícil fazer uma marca, construir. E construir uma reputação, o teu nome, construir. Você leva uma vida para construir o nome. Né? Quem é o Celso? Quem é o Altair? Quem é o Roberto? Né? Se em algum momento alguém conhece, for falar para você, você vai falar, você conhece essa pessoa? Conheço. Me conta sobre ela. O que essa pessoa vai contar sobre você? Certo. Qual é a tua referência? Certo. A não ser que você estava pouco se lixando com isso, é uma construção. Né? A mesma coisa é uma marca. Né? E aí vai, né? Eu estou falando aqui... Sim. Se deixar eu falo o tempo todo, então... Não, mas tá ótimo. Você tá falando aqui e eu tô tentando trazer isso de uma certa forma pra minha vida. Você falou aí dos casos polêmicos... porque o legado, né? Tá falando de legado. De legado, O que você vai deixar, né? Teve uma trend esses dias no Instagram que falava assim, você postava uma caixinha de perguntas ali nos stories e perguntava, se alguém te perguntasse quem que é o Celso, como é que você falaria? Como é que você explicaria quem que é o Celso? Mas se eu perguntasse pra você quem que é o Altair, você não, o carinha da Jovem Pan. Não, o rapaz que dá aula. Né? Você é conhecido por termos, né? As pessoas... E a pergunta mais interessante é justamente essa, como você quer ser conhecido, né? Talvez... O que as pessoas te dão de presente? Isso é genial. Né? Quando as pessoas passam numa biblioteca, elas lembram de você? Lembram de te dar um livro? Ou é quando o cara tá lá tomando uma cerveja, ou tá lá, sei lá, fazendo alguma outra coisa que você é lembrado. Isso é muito forte, né? Isso é forte. Em termos de autoanálise Isso é genial. Temos um comentário aqui do Marcos Pereira. Ele falou assim, Roberto tem histórias difíceis, mas nunca desistiu. Por isso alcançou o sucesso. Deus o abençoe pela sua persistência e felicidade. Obrigado, Abraço, Marcos. Beto. Da hora. Um abração. Lembrando que nós estamos sendo transmitidos pelo canal da Jovem Pan e também pelo canal do Tá em Alta, simultaneamente. Isso aí. Depois nós iremos... Você veja bem, vou contar uma experiência aqui. Posso contar? Tem tempo. Vontade. Louco, tem tempo, não, vamos. Eu me lembro, eu tinha um parceiro, o Alexandre, joga bola junto com a gente, é um irmão para mim, né? Ele fabrica, inclusive, bolsas, pastas, né? Não vou falar a marca dele aqui, não vou fazer propaganda, mas... Pode falar. Aqui, né? Pode falar, aqui é livre, manda ver. Bosa Bolsas, tá? Aí, grande amigo, o Alexandre. E curioso, cara, que assim, como é difícil a vida. Nós tínhamos, assim, tive o privilégio de conhecer esse camarada
E nós começamos a viajar juntos, vendendo, trabalhando. Uma época muito difícil. Ele tinha um Corcel. Na época o Corcel e a Belina era o top. Top. Ele tinha um Corcel, eu me lembro, ele vai ficar bravo comigo, mas o carro dele, para abastecer o carro, nós tínhamos que abrir o porta-malas para botar gasolina no carro. Era no porta-malas o tanque? Situação... Abria? Não. Ah, não, entendi. Você tinha que tirar a placa e colocava ali a bomba, mas a situação era complicada. Estava amarrado no arame ali, onde dava, né? Entendi. Aquela situação difícil, viajando. E quantas vezes, cara, a gente, longe de casa, buscando recursos, né, pensando na família, a gente sonhava, né, nós tivemos uma parceria, tivemos um negócio juntos, e parava às vezes num hotel, e a gente vai ficar onde? Então você tem que ter noção, muitas vezes, de que condição você tem. Não querer ser logo... fazer o que você não pode, né? E assim, a gente às vezes deixava de dormir no hotel, né? Dormia num lugar, numa casa, economizava. Eu, quando estava sozinho, eu dormia no carro. Nós acho que chegamos a dormir no carro também, junto. Então, você dormia ali no carro, parava num posto de gasolina, né? Isso tudo é economia. Para você montar um negócio, fazer ele andar, você tem que... É o sacrifício, cara, não tem jeito. A não ser que você tenha um papai ali que te dê todas as condições, você monte um negócio na facilidade, sem recurso, você tem que ir atrás dele, não é fácil. Então você tinha que parar o carro num posto de gasolina, no meio de dois caminhões ali e tal, porque você se sentia mais seguro, fazia amizade com aqueles caminhoneiros ali que dormiam no posto. Você escolhia um posto onde tinha caminhoneiro, porque a comida geralmente era boa, então quando você não... Minha mãe fala isso, vê caminhoneiro pode parar que a comida é boa. Mas às vezes não tinha dinheiro, então a gente fazia uma parceria com um caminhoneiro ali e tal, e comia junto com eles ali, a dificuldade, e tomava banho. Geralmente o banho no posto onde tem caminhoneiro é um pouco melhor, então tomava banho no posto de gasolina e dormia no carro. Então, a vida é difícil. Eu me lembro uma vez que eu estava em Foz do Iguaçu, essa vez sozinho, e eu estava logo depois do exército, não sei se vocês conhecem ali, mas assim, quando você vai para o Paraguai, você tem que passar na frente do tiro de guerra ali, né? Sim. Não sei se é tiro de guerra ou é um quartel ali. E para ir, eu passei ali e meu carro chegou a uns 100 metros mais ou menos, antes de descer, uma descida. Meu carro era álcool e era inverno, e ele começou a dar um probleminha e eu falei, puxa vida, será que acabou a gasolina? Assim, eu só andava com o carro cheio de ar, né? Então, a gasolina era assim, até onde eu posso ir, né? Na fé. E nessa vez, infelizmente, a situação complicou, eu não tinha condições de abastecer, não tinha vendido nada no dia, e tinha uns trocados para comer, e vamos ali, sentamos, eu sentei ali no meio-fio, falei, o que pode ser esse carro? E fui lá, limpei o carburador, e a gente, quando a dificuldade é grande, você tem que aprender a fazer as coisas, né? Então eu mesmo abria, às vezes, o carburador do carro ali, limpava, tinha uma pecinha chamada giclê, acho que era giclê, aí se entupia direto. Por quê? Depois eu descobri, depois de um tempo, né, você vai descobrindo por que eu passava tanto perrengue, né? Por quê? Porque eu botava pouca gasolina no carro e o carro acabava enferrujando o tanque. E essa ferrugem passava ali pelo filtro e ia parar lá dentro do carburador. Certo. E aí, quando passava, o giclê era uma agulha tão fina, onde passava o combustível com muita pressão, né? O motor puxava com pressão aqui lá e passava com muita pressão. Só que qualquer coisa entupia aquilo ali. E dessa vez, além da gasolina ter acabado, sujou, porque chegou no final do tanque e puxou a sujeira do tanque. E eu fui, peguei o dinheiro que eu tinha para comer e comprei um pouco de gasolina lá e botei no tanque. Para puxar isso, eu tinha que colocar a gasolina no carburador e ficar ali tentando. E a bateria foi arriando e não pegava, né? Nossa, tudo tá dando errado. Não teve jeito, jeito. Aquele dia não pegou e eu olhei para um lado, meia-noite, nem um filho de Deus na rua. Falei, o que eu vou fazer aqui? E foi uma das noites em que eu quase perdi os dedos das mãos e dos pés, porque quando eu cheguei na parte da manhã, dentro do carro, né, sem funcionar, quando eu cheguei de manhã, meus dedos estavam congelados, eu não conseguia mexer, e eu levantava à noite, mas o frio era tão grande fora que eu pulava, fazia exercícios ali para poder movimentar um pouco, mas eu tinha que voltar de novo para o carro, porque eu não suportava, eu não estava preparado para aquilo, né? E então
eu ficava pensando, cara, por que eu estou aqui? Eu podia estar na casa do meu pai, no sofá, meia-noite, 1h da manhã, eu podia estar assistindo televisão na casa do meu pai. Por que eu tenho que passar por isso? Eu podia simplesmente desistir ali, né? Então, você tem oportunidades de desistir também. E é o que mais vai aparecer, oportunidades para você desistir. Porque o sucesso, se eu posso dizer assim, eu não acho que eu tenho sucesso, né? As coisas acontecem, né? Porque Deus vai te dando, abrindo o caminho e você vai aproveitando as oportunidades, vai perseverando em cima disso. Mas assim, é formado de desafios que você vence. Pequenas batalhas, né? E aquele dia foi uma das vezes em que eu vi que eu tinha que tomar uma definição na vida, né? Eu precisava mudar. Não dava para ficar naquela situação com aquele carro. E se eu já trabalhava muito, eu resolvi trabalhar o dobro, mas eu comecei a usar um pouco mais a cabeça. Uhum. Eu tinha muito esforço, fazia muito o que todo mundo fazia, né? E isso foi antes, né? Eu comecei a fazer algo diferente, depois eu posso contar, porque é uma história grande, e que foi fazer diferença também para que eu pudesse ter recurso para, de repente, depois, mais tarde, começar um novo negócio, né? Então, essas pequenas batalhas é que vai te dar uma vitória maior, completa, né? Macro, né? Esses micro desafios é o que vai te dar uma vitória plena lá na frente. Se é que eu posso dizer plena, porque a luta continua, companheiro. Continua. Entendeu? Se acostuma com ela, né? Que o pessoal pensa, né? Chegou no topo e já era. Não, na verdade, o vento só... Quando você chega lá no topo do Everest, você fica lá... Fica nada. Como é que você faz? Você procura outro topo, né? Não, o que você faz para ficar numa altura 5, 6, 7 mil metros de altura com vento e com pouco oxigênio? Você tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Não estou falando que o alpinista fica lá porque ele vai lá para o desafio, mas se você tiver que ficar depois de ter chegado no topo, o que você tem que fazer? Você tem que estar preparado. Então você tem que ser um cara que está preparado a respirar, viver em pouco oxigênio. Chega o time de futebol, quando sai do Brasil para jogar na altitude da Bolívia lá, o que acontece com eles? Eles têm que preparar, então eles vão preparando, mas não é fácil do dia para a noite. Não. Leva tempo. Então esse pessoal que mora na altitude, eles não têm dificuldade, porque eles estão há muito tempo ali. Sim. Isso é preparação, planejamento, entra tudo de novo, aquelas palavras que eu falei, né? Resiliência, que você falou aqui no começo. Para que você possa morar no topo do Everest, você tem que ter uma proteção tremenda, de preferência um socorro, um oxigênio, mas você vai acabar se acostumando com um pouco oxigênio. O frio é muito grande, você tem que ter roupa especial para isso. E eu vou te perguntar uma coisa, onde você vai encontrar alimento no topo do Everest? Então, para sobreviver, você tem que ter sabedoria. É claro que eu não sei como, mas se eu tivesse que morar no topo, eu teria que fazer uma provisão muito grande. É verdade. Não, isso, eu vou falar para você, talvez você não saiba, viu, Roberto, mas eu me inspiro bastante, eu aprendo bastante contigo. Uma vez você falou para mim, né, nós somos, né, adventistas, né, e você falou que é importante o povo de Deus ser cabeça, né, e não ser cauda. Isso, e estava falando a respeito do empreendedorismo, né, da questão sabática, etc. E assim, isso daí me inspirou bastante. Nós sabemos, a gente entrevistou aqui o João, ele é economista, ele falou assim que 65% das pessoas não vão ir para o empreendedorismo, né? Mais ou menos 35% vão ficar ali informal, etc. Mas só 5% que vai realmente ir para a área empreendedora mesmo, criar, né, empresarial, etc. Né? A maioria vai ficar para CLT. E isso eu passei por várias situações que daí eu lembrei disso, cara. Lembrei disso. Talvez, não sei se você lembra que você falou para mim, mas na época que eu também nem estava em rádio, em nada assim, mas você deu esse toque assim, eu até hoje eu não esqueço. E outra coisa que eu também não esqueço, que você falou que daí você falou no programa Inspire-se, que Deus, ele não é o teu sócio, ele é o dono. Isso, você falou que descobriu isso, né? Você falou que antes você falava que Deus era teu sócio, mas aí depois você descobriu que ele é dono.
Isso Você está falando alguns assuntos assim que eu acabei. Você entrou num assunto e eu comecei a pensar aqui. Você falou do empreendedorismo ali antes de falar essa questão da mordomia, que você é mordomo de Deus. Certo. Mas assim, você veja bem, a gente está falando aqui de empreendedorismo, mas se você pensar bem, todos, mesmo aquele que não montou um negócio, ele é um empreendedor, de certa forma. Porque eu digo que a profissão mais completa e mais segura do mundo é vendas. Vendas. Tá? Porque eu sei que muita gente não deu certo e foi para vendas. E descobriu em vendas. Você pode fazer faculdade, é importante. Você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que buscar recursos didáticos de todos os lados que você puder, informação, porque você vive de informação, você é informação, você é o fruto da informação. Mas assim, quando você vê alguém que está numa empresa, anos trabalhando ali, contribuindo para o crescimento dessa empresa, ele é um empreendedor. Eu costumo dizer para meus funcionários, e eu digo isso em palestras, inclusive, que eu tive a oportunidade de fazer, porque eu assisti uma palestra, inclusive numa delas, o Lair Ribeiro fez essa pergunta também, para 2.000 pessoas no Centro de Convenções em Curitiba. Ele perguntou assim, quem era para vendedores, tá? Ali uma equipe de vendedores, de representantes que estavam ali, e ele perguntou quem era empresário ali. E acho que 2 ou 3 levantaram a mão. Então, eu entendi na época o que ele queria falar, que eu já tinha essa visão de que você é o empresário. Então, se eu te perguntar aqui, você trabalha numa indústria de peças automotivas, né? E eu te pergunto aqui, qual é o seu negócio? Você fala assim, eu não tenho negócio, eu trabalho numa indústria de peças. Está errado. O teu negócio é peças, ou indústria de peças. Por quê? Porque o empresário, ele tira o salário da onde? Através do teu trabalho. Do trabalho dele. Onde ele trabalha? Na indústria. A indústria dele mas ele tira todo o recurso da indústria? Não, ele tira o salário dele. Certo. Da onde o funcionário tira o salário que ele trabalha? Da indústria. Então, lugar. Ele é empresário. Indústria. E a empresa não seria a mesma coisa, não seria empresa sem ele. Exato. Então, todos nós somos empreendedores. Eu posso estar montando um negócio aqui e dar empregos, certo? Mas eu posso estar num negócio ajudando essa empresa a crescer e ajudando essa empresa a dar empregos. Porque uma vez que eu chego numa posição privilegiada nessa empresa onde eu lutei para estar ali, com o meu trabalho e essa empresa cresceu, outras pessoas terão oportunidades. Então, o empreendedor nunca deixa... você nunca deixa de ser empreendedor. Você está aqui, a Jovem Pan, com toda essa estrutura aqui, mas está crescendo. E vocês estão lá com podcast, com os programas de vocês ali, né? Hoje o podcast está em alta, mas são Spirits, por exemplo, e outros desse naipe. Porque acontecer, daqui a um tempo vai ficar pequeno isso aqui. E começam a agregar outras pessoas. Vocês são empreendedores. Vocês estão ajudando uma empresa, certo? Sim. A contratar mais pessoas. E eles vão vir com o mesmo objetivo, de crescerem aqui dentro. Vendas, falando em vendas aqui. Certo. Você se forma em medicina. Você precisa vender ou não precisa? Precisa. Você montou um escritório de contabilidade. Precisa. Por que você precisa vender? Você precisa de clientes, você precisa de serviço. Você tem que vender o teu peixe, cara. Tem que vender o teu peixe. Então, você é um empreendedor. Exato. Porque não tem. Você tem que vender ideias. Eu sou um professor, eu não sou vendedor e tal, eu não sou um... Cara, você está vendendo. Você, para ser contratado por aquela faculdade, você concorreu com outras pessoas ali e você foi contratado. Você vendeu. Vendeu a si próprio, as suas ideias. Você, de certa forma, as pessoas acreditaram no teu negócio. E é você mesmo. E você é um empreendedor por isso. E você é um empreendedor. Não, perfeito. Exato. A pessoa olhar ela, né, com... você se vender. Você né? é empresário. Você está trabalhando numa empresa, você é empresário. Eu conheci uma pessoa que muita gente conheceu na cidade aqui, o Cid Siqueira Gomes, foi um dos diretores da Volkswagen aqui em Maringá, né? Sim. E infelizmente nós perdemos ele há algum tempo, mas um homem que me trouxe muito ensinamento, né? Inclusive essa questão aí de você ser mordomo de Deus, né? Uma das pessoas que a gente trocava ideia sobre essa situação. E ele
também tinha essa convicção, né? E tanto é que ele foi presidente da Assim aqui em Maringá e as pessoas chamavam ele de empresário. Mas não é só porque ele tinha negócio, é porque ele era o cara da Volkswagen ali. Uhum. Ele não era dono, mas ele era o empresário, né? Alcides. Então, por que essa visão estava correta? É essa mesmo. Você está no negócio e você é empresário. Né? Agora, indo para aquela questão que você falou de Deus, ali foi uma questão que veio com o tempo. Porque se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui, a não ser aqueles que não acreditam em Deus, mas se eu perguntar para aqueles que creem em Deus, que são cristãos, eu te perguntar onde Deus está no seu negócio. Em todo ele. Né? Eu vou perguntar para você, você entende que você precisa de Deus no seu negócio? Você vai falar sim. E grande parte dos amigos meus, eles entendem que Deus é sócio. E eu também tinha essa visão, né? Que Deus é sócio, eu tenho uma parceria com Deus. É como se ele fizesse a parte dele e eu fizesse a minha. Exatamente. Então ele está aqui do meu lado, ele está me ajudando, ele faz a parte dele, que é me dar as coisas, e eu faço a minha parte. Mas isso, com o tempo, nesse relacionamento, e discutindo com alguns amigos que me diziam assim, ó, você não pode misturar Deus nos negócios, né? Eu falei assim, cara, eu sou cristão, eu não deixo de ser cristão como empresário. Eu não separo. É como o cara chegar no futebol, vejo gente aí, chega no futebol, o cara esquece que ele é cristão. Né? O cara é solteiro no futebol e casado em casa. Exatamente, tem tudo isso, né? Então, você é cristão, você é um discípulo, né? E como discípulo, geralmente, você não é mestre. Ok, você está aprendendo. Certo? Eu posso ser mestre dos outros que estão abaixo de mim, mas eu estou abaixo do mestre. E depois eu comecei a pensar nessa situação e descobri assim, cheguei à conclusão de que Deus não era meu sócio. Não era meu sócio. E ao olhar para tudo que ele estava me permitindo ter, né, tantos funcionários, recursos, isso foi acontecendo, eu comecei a ver que aquilo era algo vindo dele, reconhecer. Porque você pode falar assim, tá, mas Deus abençoa só os cristãos e os outros não, Deus abençoa todos. Se você abrir a janela de manhã e bater o sol na tua casa, o vizinho também vai ver o sol. E ele não acredita em Deus, você acredita. Então, por exemplo, a diferença do cristão é que o cristão reconhece, certo? Que ele, tudo que ele tem pertence a Deus. E o outro tem outra crença. Então a diferença é que você agradece a Deus. E isso começou a crescer dentro de mim, ao ponto de eu chegar à conclusão de que eu olhei para minha casa, tudo que eu tinha conquistado, entrei dentro do carro que eu sonhei, certo? Que chegou até minhas mãos, e comecei a pensar que tudo aquilo lá não era meu. Por que eu cheguei nessa conclusão? Eu tinha vindo de um velório, e o pastor, ao falar ali no velório, ele falou sobre a questão dos sepulcros caiados, que são bonitos por fora, pessoas que têm uma boa aparência, lindos por fora, mas por dentro são cadáveres, certo? Eu olhei para minha casa e falei, isso aqui pode ser um sepulcro caiado ou não. Ou não. Depende da minha visão. Porque nós nascemos dentro, 9 meses ali dentro de uma bolinha, certo? Uma caixinha. Depois crescemos, vamos morar aonde? Dentro de uma caixa, que é uma casa. Num quarto, que é uma caixa. Certo? Numa cama quadrada. Né? Você compra um carro, é uma caixa. Você vive dentro da caixa. Você vai trabalhar numa empresa onde você fica numa mesa quadrada, certo? Uma caixa. Geralmente numa sala quadrada, é uma caixa. Você vai morrer e vai morar numa caixa. Quem é você? E eu cheguei à conclusão que tudo aquilo lá era cedido por Deus. Era uma permissão de uso. Temporária. Exatamente. Porque eu olhei para casa e eu falei assim, essa casa vai durar muito mais tempo que eu. Essa casa pode durar mais de 100 anos e eu não vou viver mais esse tempo todo. Então essa casa não é minha. Outra pessoa pode ser que more nela. Esse carro vai enferrujar. E essa ferrugem não vai ficar comigo. Vai para frente, eu vou trocar. Então eu cheguei à conclusão que Deus era dono de tudo e estava permitindo eu usar. Então hoje, quando eu entro no meu carro, todos os dias, né,
sem exceção, eu agradeço a Deus por mais uma vez ceder aquele carro para mim trabalhar, para mim viajar com a minha família, ceder aquela casa para mim morar, ceder os recursos, permitir que eu tenha esses recursos em mãos e me dê sabedoria e direção para saber como administrar isso, certo? Sem abusar da bondade dele. Certo. Então você tem que ter responsabilidade com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, inclusive o dinheiro, né? Se você entende dessa forma e é grato a Deus e entende que Ele é dono da tua empresa, entendeu? Você se sente melhor. Porque eu sei que um dia Ele pode pedir isso. Pode ser que não, pode ser que Ele peça do meu filho, que é meu herdeiro, meus filhos, né? Minha esposa. Mas pode ser que antes disso Ele venha um dia e eu sinta a necessidade, né? A presença dEle, Ele me diga assim, olha, eu preciso de recurso para fazer minha obra. Eu creio em Deus. Quem não crê, eu respeito. A pessoa faz o que ela quiser com dinheiro, né? Mas se eu sentir isso e ele falar para mim, olha, eu preciso, e eu sei que nós estamos vivendo os últimos dias dessa terra, o evangelho precisa ser pregado em todo mundo nessa geração, né? A gente sabe disso, os acontecimentos, para quem lê a Bíblia sabe disso. Nós estamos vivendo dias em que o amor está esfriando, a Bíblia diz isso, que o amor se esfriaria, que as pessoas serão mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. E nós estamos vendo isso. As pessoas estão se amando a si próprias, se idolatrando a si próprias, né? Muitas vezes as pessoas buscam seguidores mais do que seguem a Cristo, né? Elas querem ter mais seguidores, querem ser exemplo para as pessoas, mas elas não querem seguir o maior exemplo de todos, que é Cristo, né? Se você quer ser um exemplo para as pessoas, reflita o maior exemplo. Você tem que ser discípulo, né? Você não pode ser mestre. Você tem que refletir, né? Como se fosse uma pequena luz, refletindo uma grande luz, um espelho que reflete uma luz em algum lugar muito distante. E eu cheguei a essa conclusão, né? E ainda estou aprendendo, não sei o que virá ainda na minha mente, que Deus vai revelar na minha mente, mas aquilo que Ele me revela, eu procuro fazer. Claro, eu sou um pecador, eu sou falho, com certeza, como Paulo fala, posso ser o pior de todos. Às vezes você vai me ver um dia e falar, Roberto, você não é isso que você prega. Então eu tenho que tomar cuidado, é uma responsabilidade, né? Mas se isso acontecer, chama a minha atenção, eu vou gostar. Eu também me identifico muito com isso, porque tipo assim, eu falo de Deus, né? Também falo muito de Deus. Mas a gente é falho, né? Nós somos pecadores. Então, mas isso não altera Deus. Deus, ele continua sendo Deus e no caso a gente tá falando de alguém que é perfeito, né? E cara, eu falo pra você, eu gosto muito dessa conversa, cara, porque me inspira bastante, assim, sabe? É uma resenha que eu gosto de ter. E eu acredito que essas conversas, né, que quem tá com a gente, quem tá acompanhando, eu tenho certeza que algum insight, não é? A Rafa tá aqui fora, não dá aquela motivação, não dá aquela... porque às vezes a gente tá ainda no meio do caminho ali, entendeu? E, poxa, é bom ouvir o pessoal que já passou por aquele, né, momento ali, né? E isso inspira, isso causa uma certa motivação, porque às vezes... Foi só eu que fundi o motor do carro. E assim, porque às vezes pensa assim, não,